Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. É um privilégio enorme estarmos aqui para mais um mergulho profundo nos textos sagrados. Sem dúvida. E, bem, para começarmos o nosso estudo de hoje, eu queria propor um exercício de imaginação a quem nos ouve. Força, diz lá. Imaginemos sobreviver ao fim do mundo. A tempestade colossal finalmente termina, aquelas cataratas do céu fecham-se, a arca para de balançar com aquela violência toda dos primeiros dias e, de repente, instala-se o silêncio. Pois, um silêncio pesado. Exatamente, um silêncio absoluto, denso e ensurdecedor, que perdura por meses a fio. A questão que se levanta é: o que é que fazemos quando aquele que nos instruiu a construir o barco imenso, de repente, deixa de falar? É uma transição brutal, de facto. É mesmo. E hoje o nosso comentário bíblico concentra-se num trecho muito peculiar, que é Gênesis, capítulo 8, versículos 7 a 9. É a narrativa de Noé, das águas estagnadas e daqueles dois pássaros, o corvo e a pomba. Certo. E a nossa intenção aqui não é recriar aquela imagem infantil e romantizada que muitos conhecem da escola bíblica, com leões sorridentes a espreitar pelas janelas de madeira. Não, de todo. O objetivo não é ficar pela superfície. Nem pensar. O objetivo aqui é, de forma muito mais madura, dissecar a ansiedade, a estratégia e, claro, a esperança que habitam nesse vácuo sonoro antes do recomeço de toda a humanidade. E para percebermos o peso gravitacional desse vácuo, nós precisamos de olhar muito de perto para a forma como o capítulo 8 é inaugurado. O texto abre com uma das declarações teológicas mais densas e, diria mesmo, comoventes de todo o Antigo Testamento, que é a frase "Deus lembrou-se de Noé". Uau! Sim, é uma frase de resgate definitivo. É o ponto de viragem. Mas lá está, a ironia literária e experiencial desta passagem é que imediatamente após esta garantia de que o Criador não se esqueceu daquela pequena família, a narrativa entra numa paralisia quase agonizante. Pois entra, fica tudo estagnado. Exatamente. A chuva cessou, mas a arca continua simplesmente a flutuar, à deriva, num oceano global sem margens visíveis. Quer dizer, não há anjos a bater à claraboia. Não há uma voz majestosa a ecoar do céu a dar as coordenadas geográficas para o Monte Ararat. Nada, apenas o som monótono da água lamacenta a bater contra a madeira dia após dia. Nem mais. A bater contra a madeira de gofer ininterruptamente. E, bem, isso entra em conflito direto com o que normalmente esperamos destas grandes narrativas épicas de salvação, não é? Claro que sim, esperamos a ação constante. Pois. Trazendo isto para o resto do chão da nossa vida cotidiana, o silêncio divino é profundamente perturbador. É como quando nos encontramos num compasso de espera terrível, por exemplo, a aguardar o resultado de um exame médico decisivo. Ou a resposta a um e-mail de emprego. Sim, isso mesmo. Ou um apelo dramático que pode alterar o curso da nossa família e o telefone teima em não tocar. A caixa de entrada continua vazia. É desesperante. É. E o instinto humano perante o vazio é entrar em pânico, exigir respostas imediatas ou até tentar forçar a fechadura da porta da arca, metaforicamente falando. Pois nós pedimos assumir o controlo. Exato. Mas, se analisarmos bem a coreografia do texto, notamos uma mudança brutal de paradigma na relação entre Deus e o homem aqui. Este momento é a mesmíssima primeira vez em toda a história do dilúvio em que Noé age por iniciativa estritamente pessoal, sem uma ordem prévia e detalhada. E esse contraste, repara, é vital para dissecar o crescimento da personagem de Noé. Antes de as águas caírem, a instrução divina era de uma minúcia quase matemática. Sim, havia medidas exatas para tudo. Exatamente. Deus disse essencialmente, olha, constrói com este tipo específico de madeira, faz com estas dimensões exatas, calafeta com betume e entra na arca. E Noé limitou-se a obedecer passo a passo. Foi uma obediência cega e detalhada. Mas agora, perante o silêncio das águas, não há um guião, não há instruções.
Espera-se que ele observe, analise a situação e atue. A propósito disto, Ellen G. White, na sua obra Patriarcas e Profetas, mais concretamente no capítulo 7, oferece-nos uma perspectiva muito clarificadora. Ah, sim, sobre os bastidores psicológicos desse momento, certo? Nem mais. Ela descreve a fé de Noé durante esta longa espera como sendo a de uma rocha em meio da tempestade. Que imagem poderosa! É fortíssima. A observação central ali é que a fé de Noé é testada com muito mais ferocidade nesta fase de confinamento silencioso do que durante os 120 anos de ridículo e de construção da arca. Faz todo o sentido. Quer dizer, a mesma fé inabalável que o fez serrar tábuas pesadas no meio de terra seca é a confiança que agora o impede de sucumbir à claustrofobia e arrombar o convés. Exato. Ele espera, mas é uma espera analítica. É uma fé que observa. Ele decide testar a atmosfera exterior. Mas é exatamente nesse teste que a lógica do relato sempre me fez tropeçar um bocadinho. Confesso que há ali um detalhe que parece um erro de cálculo monumental da parte dele. Estás a referir-te à escolha da ave. Sim, quando Noé decide finalmente abrir a janela para recolher dados sobre aquele mundo arruinado, o seu primeiro batedor, o seu primeiro mensageiro, é um corvo. Pois é. E sabendo o que os antigos sabiam e o que a própria lei de Moisés mais tarde formalizaria, o corvo é classificado como uma ave impura. É uma criatura de rapina, necrófaga, que se alimenta de cadáveres e prospera ali na decomposição. É verdade, é uma ave sombria. A minha questão é, por que é que o patriarca encarregaria a missão de detectar nova vida a um animal cujo desenho biológico atrai irremediavelmente para a morte? Essa é a grande tensão do versículo. E para percebermos isso exige que dissequemos o vocabulário hebraico e o contexto cultural da época. A palavra original usada aqui é Orev. Orev, ok. Sim. E para a mente do leitor antigo do Oriente Médio, o corvo carrega de facto essa conotação sombria de impureza ritual e de ave necrófaga. No entanto, temos de ver o outro lado. É também uma criatura de uma robustez e de uma resiliência físicas absolutamente impressionantes. Ah, claro, aguenta condições extremas. Exato. Pode voar longas distâncias sob condições atmosféricas terríveis e tem um instinto de sobrevivência ímpar. A biologia da ave está perfeitamente equipada para suportar a dureza de um mundo em ruínas. Então, tecnicamente, era a ave mais capaz de sobreviver lá fora naquele caos. Precisamente. Mas o que o texto relata a seguir sobre o comportamento desta ave é que revela o verdadeiro ensino da passagem. Refere-se àquela descrição peculiar do voo errático. Porque o texto diz que o corvo saía e voltava. Mais especificamente, a expressão hebraica utilizada para captar esse movimento é yatsu voshot, que se traduz literalmente por indo e voltando, no movimento contínuo de vai e vem. Indo e voltando, fica ali a pairar. Nem mais. Não se trata de uma ave exploradora que sobrevoa o mundo e regressa lealmente à mão do dono com um relatório. Descreve um pairar constante no exterior. O grande teólogo John Wesley, nas suas notas explicativas sobre o Antigo Testamento, capta a mecânica disto de uma forma brilhante. O que é que Wesley sugere? Ele nota que o corvo, cansado, muito provavelmente, pousava no telhado exterior da arca para descansar as asas, mas não manifestava qualquer intenção ou necessidade de recolher ao interior seguro da embarcação com Noé. Uau! Faz todo o sentido se pensarmos bem no cenário lá fora. Quer dizer, o corvo não precisava de voltar para o calor da arca. Tinha, daquele lado da janela, tudo aquilo que a sua natureza desejava. Exato. O corvo encontrou naquele oceano caótico um banquete interminável. Naquelas águas turvas, repletas de destroços flutuantes e de restos mortais da civilização antiga, a ave necrófaga sentia-se perfeitamente em casa. Estava no seu elemento. O habitat de devastação não era um problema para o corvo. Era a sua despensa ideal. Ele adaptou-se com sucesso absoluto ao fim do mundo. Sabes, isso dá origem a uma reflexão quase assustadora. Porque nós temos a tendência para ler esta história assumindo que o corvo foi um mensageiro incompetente que falhou a missão. Pois, julgamos a ave. Mas a verdade é que o corvo não fracassou em momento algum. Ele foi maravilhosamente bem-sucedido na arte de ser um corvo. Claro, cumpriu a sua biologia.
Exato. A questão é que o seu sucesso incrível na sobrevivência e adaptação ao caos tornam-no no pior indicador possível para determinar se a Terra já está curada e pronta para florescer. Que excelente analogia. E se transpusermos esta mecânica para a forma como gerimos os nossos próprios traumas emocionais ou fases de sofrimento extremo na vida, a revelação é dura. Nós, humanos, frequentemente confundimos a nossa capacidade de adaptação ao caos com verdadeira cura. É um perigo enorme. Essa é a essência prática deste episódio. Muitas vezes desenvolvemos mecanismos de sobrevivência que nos mantêm à tona d'água, mas que se alimentam das nossas próprias feridas. É perturbadoramente comum. Durante as nossas inundações pessoais, seja um luto prolongado, uma crise financeira, uma quebra relacional grave, acabamos por desenvolver e soltar os nossos próprios corvos, não é? Sim, barreiras da defesa. Pode ser uma carapaça de cinismo intransigente, uma frieza emocional defensiva ou até um isolamento rancoroso. Estes mecanismos táticos ajudam-nos imenso a boiar por cima da desgraça. Eles sobrevivem muito bem à nossa tempestade privada. Sobrevivem tão bem que, como não nos deixamos afundar de imediato, assumimos que eles estão a funcionar e que estamos a ser muito sábios. Mas a falha trágica de usarmos estes corvos psicológicos como bússola é que eles nunca nos dirão quando é seguro voltar a amar, a confiar ou a pisar terra firme. Porque eles não precisam da terra firme. Precisamente. Não precisam da estabilidade e da vida nova para nada. Estão confortáveis a debicar no caos. Se dependermos apenas deles para ler o mundo, ficaremos a orbitar destroços para o resto da vida. É profundo. E repara, é exatamente isso que empurra inevitavelmente para a necessária recalibração de estratégia de Noé. Ele percebe que o corvo não serve. Ao constatar, através da observação, que o corvo se contentou com a vastidão morta do dilúvio e não lhe forneceu nenhuma métrica fiável sobre a descida das águas, Noé decide enviar um agente completamente diferente. A pomba. Isso. Em hebraico, a Iona. A biologia, a constituição física e as exigências desta ave são o inverso absoluto das do corvo. É um animal muito mais delicado, não é? Completamente. É uma ave limpa, altamente sensível, que só se alimenta de sementes e de vegetação terna. Tem uma aversão inata à impureza, a cadáveres e a ambientes lamacentos. Portanto, para a pomba o caos não serve. De todo. Para que uma pomba decida pousar e encontrar descanso, o ambiente precisa de estar isento de corrupção. O mundo tem de oferecer vida genuína e não restos de Marte. Mas a narrativa surpreende-nos mais uma vez com a dureza da realidade, porque a primeira viagem da pomba é uma enorme desilusão. É um fracasso inicial. Ela é solta naquela imensidão, não descobre um único ramo verde e regressa precipitadamente para a arca. E a razão que o texto sagrado nos dá é de uma precisão cirúrgica e, a meu ver, bastante intimidante. Qual é o detalhe que te salta à vista? O texto declara que ela regressa porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra e, sempre que leio esta justificação, o meu cérebro dispara imediatamente de volta para as primeiras páginas da Bíblia. Há aqui um eco deliberado, não é? Absolutamente liberado. A intertextualidade bíblica aqui é profunda e funciona como uma verdadeira chave para dissecar a teologia do dilúvio. Gênesis 1, certo? Exato. Se puxarmos a fita atrás, até Gênesis capítulo 1, versículo 2, deparamos-nos com o cenário antes da criação da luz. O texto diz que as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Uau! A face das águas. Sim. E para entender a mentalidade do Antigo Oriente Médio, as águas profundas não eram entendidas primariamente como um recurso natural ou meteorológico. O mar revolto era o arquétipo definitivo do caos primordial. Era o símbolo da desordem. Nem mais. A manifestação física do vazio inóspito, daquilo que é totalmente contrário à ordem pacífica estabelecida por Deus. De forma que o dilúvio não é apenas muita água a cair do céu a provocar enchentes históricas, é um colapso arquitetónico de toda a realidade construída. Exatamente isso. É o que os estudiosos e teólogos classificam como o descriamento. Um descriamento. O universo a desfazer-se. O evento do dilúvio representa a reversão mecânica do que aconteceu na semana da criação de Gênesis 1. Quando Deus abriu as comportas do abismo e as janelas dos céus, ele basicamente removeu as barreiras que mantinham a desordem e o caos primordial confinados. A criação voltou para trás. A criação desmoronou-se de volta ao seu estado original de não forma e trevas.
Portanto, quando Noé está dentro da arca, ele não é apenas o capitão de um barco sobre vales inundados. É muito maior do que isso. Ele está suspenso sobre as águas do abismo caótico original. O universo inteiro foi desfeito e devolvido à estaca zero. É sobre este panorama aterrador de descriação absoluto que a pomba é projetada, aguardando que o solo rochoso da Terra seja, literalmente, recriado pela voz de Deus. Bem, isso eleva a ansiedade e a gravidade daquele silêncio na arca a um nível cósmico indescritível. Quer dizer, Noé não está apenas à espera que a lama seque no quintal de casa para poder plantar uma vinha. Ele está a aguardar um mundo novo. Ele está, na prática, a aguardar a madrugada de uma nova criação global. E isso, por definição, exige um tempo que transcende totalmente a impaciência humana. O que me faz lembrar de outro detalhe cronológico que John Wesley faz questão de destacar nas suas observações. O tempo de espera. Sim, não se trata de uma espera impulsiva ou aleatória. O registro frisa que Noé esperou precisamente 7 dias após o regresso frustrado da pomba, antes de a voltar a lançar pela janela. E essa medição do tempo é a engrenagem que nos permite entender os bastidores teológicos da mente de Noé. Wesley enfatiza este intervalo de 7 dias porque numa estrutura narrativa tão polida como o texto bíblico, isso nunca é uma coincidência. 7 dias é o número da criação? Precisamente. A pomba recolhe exausta e assustada na primeira tentativa. Em vez de entrar num desespero neurótico e atirar a ave de novo no dia seguinte para forçar um resultado, o patriarca aguarda uma semana completa. Tem paciência. Este ciclo metódico de 7 dias espalha, intencionalmente, o ritmo semanal da criação do mundo do primeiro capítulo de Gênesis. Ou seja, nas entrelinhas, Noé está a alinhar a sua pulsação e a sua espera pelo recomeço da Terra com o próprio ritmo em que o universo foi inicialmente construído por Deus. Ele entra voluntariamente na cadência da providência divina. O restabelecimento da complexidade da vida após um colapso total não é um truque de magia instalado num segundo, não é? Não, leva o seu tempo. É um processo construtivo, estruturado e cuidadoso, dia após dia. Há um ritmo, um compasso divino e sábio na forma como Deus remove a terra da influência do caos e a prepara para suportar peso e produzir folhas de oliveira. E a demonstração suprema da maturidade de Noé é a sua recusa em tentar apressar ou subverter esse compasso de construção. Ele não força a fechadura. Pois, o que resulta num choque frontal com a forma ansiosa com que nós costumamos gerir os nossos tempos de seca ou espera na nossa vida. A nossa propensão diária é enviar pombas todos os dias. Se for preciso, a todas as horas. De 15 em 15 minutos, atualizando o e-mail mentalmente, forçando as pessoas à nossa volta, esgotando todo o nosso oxigênio emocional, na esperança de alguma forma, extorquir um resultado diferente à realidade. É uma luta exaustiva contra o tempo de Deus. Mas Noé entende que a demora na resposta não é um erro fatal no sistema. O tempo de espera é, na verdade, o tempo oculto de gestação de algo estruturalmente novo debaixo das águas. O silêncio está a trabalhar a favor dele, mesmo que ele não veja o fundo do mar. Exatamente. E isso conduz-nos a um momento que acontece logo a seguir ao fecho dessa primeira viagem da pomba. É uma ação que me sensibiliza de uma forma muito particular. Quando ela regressa exausta. Sim, quando a pomba cede à fadiga daquele voo infrutífero e regressa, derrotada, sem ter esbarrado num único poiso decente, como líder frustrado, Noé tinha motivos para a considerar um instrumento falhado. Podia tê-la abandonado lá fora? Entrega à tua sorte. Em vez disso, o versículo 9 descreve uma coreografia de uma ternura inesperada. Diz assim: Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. E repara, para capturarmos o impacto teológico integral dessa frase, que parece tão simples, nós precisamos inevitavelmente de dissecar o verbo utilizado no manuscrito hebraico. Qual é a palavra? O termo vertido para estender a mão é shalach. É um vocábulo com um peso monumental nas escrituras. A sério? Sério? Onde mais é usado? Na esmagadora maioria das vezes que esta palavra aparece no Antigo Testamento, shalach é o verbo que relata a ação soberana do próprio Deus. Uau! Sim, quando Deus estende a sua mão poderosa e salvífica para resgatar o seu povo, intervir de forma drástica ou prover segurança num cenário de enorme aflição. A mão de Deus a salvar. Exato. E a preposição que o acompanha aqui, el hateva, traduz a ação intimista de recolher e puxar para junto de si mesmo, para a intimidade segura do abrigo.
Bem, há uma beleza avassaladora no facto de as escrituras utilizarem exatamente a mesma palavra desenhada para ilustrar a majestade soberana de Deus, para descrever aqui o cuidado delicado de um simples homem cansado com uma pequena ave desorientada. É a imitação do caráter divino na frustração. E se traduzirmos isto para as nossas lutas cotidianas, temos nas mãos um manual supremo sobre como devemos processar as nossas próprias iniciativas quando regressam esvaziadas de sucesso. Sem aquele ramo de oliveira. Pois. Porque todos nós fazemos esforços colossais para enviar as nossas pombas. Não é? Damos o primeiro passo numa reconciliação difícil, criamos um projeto do zero, oferecemos vulnerabilidade numa relação e, por vezes, o que recebemos de volta é nada. É o silêncio absoluto. O bico volta vazio. O mundo devolve-nos apenas um espelho do seu caos, e o nosso instinto carnal é a autocomiseração destrutiva, é amargurar e decidir nunca mais voltar a tentar. Fechamos a janela para sempre. Nem mais. Mas a postura digna de Noé ensina-nos algo profundamente subversivo. Quando o passo de fé bate de frente com o caos e é devolvido sem fruto, a atitude de quem verdadeiramente confia no plano geral não é a ira. É o acolhimento. É estender a mão suavemente, acolher a tentativa que fracassou, trazê-la de volta para a nossa proteção interna e admitir com humildade inquebrantável: ainda não é o tempo. Uma lição dura, mas vital. Não temos de atirar a nossa capacidade de ter esperança borda fora, apenas porque hoje o cenário lá fora é hostil. Muito bem dito. A forma como recolhemos os nossos desapontamentos dita a qualidade do nosso recomeço. Contudo, e aqui o panorama larga-se, o esplendor deste estudo é constatar que a epopeia de Noé e este voo exploratório sobre a imensidão aquática não terminam o seu significado nas águas físicas do dilúvio. Como assim? Há mais além desta história? Muito mais. Para compreendermos o estrondo teológico da narrativa da pomba, precisamos de olhar para a arquitetura com que a Bíblia inteira foi projetada. Ela não é um arquivo aleatório de registros desconexos sobre tribos do passado. Ela funciona como uma galeria complexa de espelhos paralelos. Ah, estou a perceber. Estás a falar de tipologia. Exatamente. Os teólogos estudam este fenómeno como tipologia bíblica. Que, trocando isso por miúdos, para quem nos ouve, a ideia de que o texto do Antigo Testamento funciona como uma sombra que se projeta para a frente, revelando algo no Novo Testamento, certo? Precisamente. Na tipologia, figuras históricas, instituições ou grandes crises do Antigo Testamento servem como matrizes operacionais, moldes autênticos que prefiguram realidades celestiais muito mais profundas, que apenas se concretizarão na era de Cristo. E o evento do dilúvio global e o resgate operado pela Arca compõem um dos modelos tipológicos mais robustos e inegáveis das Escrituras. Bem, estou aqui a forçar a memória e a tentar encaixar as peças lógicas que acabámos de dissecar. Se as águas do dilúvio personificam o castigo divino e o caos absoluto de um mundo debaixo de juízo, Certo. e a Arca de Gôfar representa o único veículo possível de redenção, onde é que a figura solitária da pomba, à procura de terra firme, se insere no Novo Testamento? Teremos alguma outra descrição vívida, com águas a dividir opiniões e pombas a surgir dos céus? Espera, o Rio Jordão, o momento do batismo. Aí está. A sério, que é essa a ligação? O batismo de Jesus. Não podia ser mais cirúrgica e espetacular a tua dedução. É indiscutivelmente a rima visual, teológica e histórica mais fascinante da literatura bíblica. Fiquei espantada agora. Repara, se avançarmos centenas e centenas de anos até o Evangelho de Mateus, capítulo 3, deparamos-nos com o profeta João Batista mergulhando Jesus Cristo nas águas correntes do Rio Jordão. Sim, o momento clássico do batismo. E a narrativa afirma que, mal Jesus emerge das águas, os céus rompem-se com uma ruptura da eternidade e o Espírito Santo de Deus materializa-se, descendo sobre a cabeça de Cristo. E desce adotando que exata representação visual. A Bíblia é claríssima nisso, em forma de pomba. É de arrepiar. Como é que é possível lermos estes textos a vida toda e esta simetria poética e matemática nos passar completamente ao lado? É o poder de dissecar a tipologia. No livro das Origens, no Gênesis, testemunhamos a pomba animal a pairar sobre as águas negras de um julgamento avassalador, sobrevoando um mundo cadavérico,
e procurando desesperadamente terra firme. Um lugar para descansar as garras. Exato. Procuravam um único recanto imaculado, intocado pelo pecado e pela morte, onde as suas garras sensíveis pudessem finalmente encontrar repouso permanente. Naquela primeira jornada histórica, não conseguiu, porque todo o planeta estava em ruína moral e física. O mundo continuava submerso e corrompido. Milénios volvidos no cenário da Judeia, a verdadeira e derradeira pomba de origem divina, a presença pura e consoladora do Espírito do Deus vivo, desce-se uma vez mais sobre as águas terrenas, mas desta vez triunfal. O seu voo de busca não é estéril. O Espírito não regressa de mãos vazias. Não regressa ao céu de mãos vazias. Ele deteta e pousa, enfim, na verdadeira, pura e sólida terra firme. Que é Cristo, o Verbo encarnado. A única porção de humanidade que não está contaminada pelas lamas pútridas do caos moral e do pecado original. Nem mais. Jesus torna-se então o lugar de repouso definitivo. A mecânica da tipologia soluciona a busca, a demanda incansável que vimos iniciar-se no voo de Gênesis consuma-se cabalmente e para sempre no repouso do Espírito, sobre a cabeça do Messias. É de uma perfeição teológica incrível. E para blindar ainda mais esta correlação, bloqueando a ideia de que isto é apenas ginástica mental literária da nossa parte, o apóstolo Pedro escreve nas suas cartas doutrinárias uma confirmação direta desta simetria. Na primeira carta de Pedro. Exato. Em 1 Pedro 3, ele esclarece inequivocamente que a correnteza das águas do dilúvio antigo atua como uma prefiguração explícita das águas transformadoras do batismo. Faz todo o sentido agora. A arca histórica, o contentor gigante de sobrevivência diante da fúria daquela tempestade mortífera, não é mais do que a imagem prévia e a tipologia de Cristo Jesus. Quando estamos abrigados em Cristo pela fé, estamos resguardados dentro da arca incorruptível. E a pomba, nesse caso, é o selo, não é? Sim, o Espírito Santo, a pomba celestial que passa a habitar e repousar em cada um de nós, pelo facto de estarmos unidos a Cristo, constitui o selo de garantia de que a grande salvação foi efetuada e de que a nova e resplandecente terra seca da graça já nos acolhe, apesar da fúria das inundações que ainda possam assolar as nossas vidas temporais. Incrível. Tomar o tempo para dissecar as estruturas do texto antigo não muda apenas a nossa erudição. Transforma radicalmente o respeito assombrado que temos pela forma como o Criador escreveu a história. Sem dúvida é uma obra de arte divina. A epopeia de Noé perde assim o seu rótulo de historinha infantil de sobrevivência com animais numa tempestade, revelando-se ser o mapa glorioso da nossa redenção. Mas, porque sabemos o quão tentador é ficar apenas pelo conforto da maravilha intelectual, é urgente transpor esta bagagem teológica colossal para o chão duro da realidade em que nos movemos diariamente. A aplicação prática. Pois, porque quem nos ouve pode estar a viver não a glória de um final resolvido, mas sim a agonia crua daquele silêncio que referimos lá no início. A arca das suas vidas está a balançar no oceano das incertezas há demasiado tempo. Onde parece que não há fim à vista. Exato. A cura médica parece ter sido atrasada, a tão lutada porta profissional teima em não ceder, as águas de uma crise matrimonial não mostram o menor sinal de baixar de nível e a madeira da vida continua a gemer. Como é que respiramos as lições deste texto nessas semanas que são francamente insuportáveis? O ensino basilar passa por uma reorganização interior violenta da forma como encaramos o facto de Deus, aparentemente, não responder. A lição profunda é aceitar que o mutismo circunstancial do céu nunca equivale à negligência divina. O silêncio não é ausência. Exatamente. O silêncio da espera é frequentemente a sala de aula árdua, onde Deus fomenta e alicerça a estrutura da nossa paciência e o nervo da nossa confiança cega. No meio dos projetos frustrados, quando soltamos a nossa pomba diplomática para estancar uma ferida familiar, por exemplo. E ela volta sem nada. Sim, quando dedicamos o coração a algo produtivo e tudo regressa sem o almejado ramo de oliveira no bico, a nossa responsabilidade vital é interpretar que esse não é o verdicto de encerramento da nossa jornada. É apenas informação. Trata-se somente de um relatório temporário. É a paisagem do caos a sussurrar: olha, o ambiente ainda não amadureceu. A maturidade da fé consiste em espelhar a sensatez ponderada de Noé.
A recusar a histeria. Sim, negar-se a explodir as dobradiças da porta da arca devido a uma ânsia patológica por pisar terra firme. Em vez disso, é aguardar ancorado no facto inabalável de que o Criador tem um cronograma detalhado e compassado para reconstituir e fazer florir a nossa vida. Debaixo da superfície daquilo que ainda não conseguimos ver. Nem mais? É aí que ele está a trabalhar. E diria mais, esta narrativa exige que tenhamos uma clareza impiedosa sobre as ferramentas que escolhemos utilizar para avaliar os estragos e procurar o recomeço no meio desse marasmo. A linha que separa o mero prolongamento da sobrevivência e a audácia de viver genuinamente pode estar nas opções diárias que fazemos. Na escolha das aves. Precisamente. E isso oferece-nos a base perfeita para o pensamento provocador que levaremos como exercício de reflexão individual profundo ao longo desta nossa semana, e que é o seguinte. Hoje, perante as circunstâncias muitas vezes avassaladoras, ou no cerne do silêncio incompreensível de um tempo de estagnação prolongado, que categorias de aves andamos nós a soltar livremente pela janela da nossa arca? Uma pergunta que dói, mas que cura. Pois, estaremos a deitar mão dos nossos velhos corvos, como a amargura entranhada, a indiferença ou aquelas atitudes reativas de defesa constante, sabendo que eles adoram debicar no falhanço alheio e nos encorajam a encontrar um macabro conforto dentro do descalabro, em vez de nos impulsionarem à mudança verdadeira? Ou por outro lado, Ou seremos capazes de engolir os fracassos intermédios, com paciência, de continuar a recolher para junto do nosso peito as iniciativas que não vingaram logo à primeira, para podermos continuar teimosamente a lançar pombas aos céus, aves orientadas para a paz, que exigem a cura real antes de encontrar morada e que, mesmo voltando exaustas e em silêncio de momento, são a única promessa de que não aceitaremos viver do lixo do caos. seremos avisados a tempo. Para nas nossas mãos. Continuemos a esquadrinhar o horizonte eterno das Escrituras. Um grande abraço a todos e até à próxima.